Olá, meu irmão, que bom que você chegou até aqui. Você está prestes a ouvir uma palavra abençoada e poderosa. Então, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu joinha, ativar as notificações, que isso é muito importante. E também compartilhe com mais gente, para que você também seja um abençoador. Vamos nessa? Então hoje eu quero compartilhar com você um texto. Na verdade não seria um texto, mas é uma mensagem que o Senhor colocou no meu coração, onde nós iremos discorrer por diversos textos bíblicos essa noite. Então, para a gente dar início, eu quero que você abra comigo a sua Bíblia no texto que nós lemos recentemente no nosso plano bíblico, mas com a perspectiva de um outro evangelista. Então abre comigo sua Bíblia no Evangelho conforme escreveu o apóstolo João. João capítulo 19, a partir do versículo 38. E glória a Deus por uma noite como essa. João capítulo 19, versículo 38, enquanto você encontra esse momento da leitura, ele vai tratar sobre o dia, ou melhor ali, o momento que Jesus ele foi sepultado. Todos encontraram? Glória a Deus. Versículo 38, vamos à leitura. Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, ainda que em segredo, porque tinha medo dos judeus, pediu a Pilatos permissão para tirar o corpo de Jesus. E Pilatos deu permissão. Então José de Arimateia foi e retirou o corpo de Jesus. E Nicodemos, aquele que anteriormente tinha ido falar com Jesus à noite, também foi, levando cerca de 35 quilos de um composto de mirra e aloés. Amém? Até aqui, curve sua cabeça, feche seus olhos. Vamos orar. Pai, obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, por uma noite como essa, aonde sabemos que a Tua presença é real em nosso meio. Vem, Jesus, e faz aquilo que só o Senhor pode fazer. Abre agora, Deus, todo o nosso entendimento, abra a nossa mentalidade, nosso coração, que a Tua palavra venha encontrar um solo, Pai, fértil para frutificar em nós, Pai. Que toda preocupação, toda ansiedade, todos os problemas lá de fora sejam silenciados agora, para que a Tua palavra, Pai, poderosa, viva e eficaz, nos transforme e nos encontre essa noite. Esse é o desejo da Tua igreja. Fala que o Teu povo ouve, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, irmãos? Então essa passagem que nós lemos, ela está escrita nos 3 evangelhos sinóticos e também pelo evangelho de João. Ou seja, os 4 evangelistas, Marcos, Mateus, Lucas e também João, eles registraram esse tema. Claro que cada um com a sua particularidade, mas todos eles ressaltaram muito essa passagem. Então nós vamos ter aqui, conforme a leitura, um homem chamado José, que ele era da região de Arimateia. Um homem rico, como vai dizer em Mateus, onde ele descreve esse trecho. Já Lucas, o evangelista, ele vai dizer que esse José de Arimateia, ele era um homem bom e justo ao Senhor. Essas eram as qualidades desse José de Arimateia. Marcos, ele vai registrar no seu... Abaixa um pouco aí, mano, só um pouco, tá mó alto. Marcos, ele vai registrar que esse José de Arimateia, ele era um ilustre homem do Sinédrio. Um homem de muito prestígio, que ele se dirige com coragem, com ousadia a Pilatos, solicitando, pedindo a Pilatos, que Pilatos viesse ceder o corpo de Jesus. Pilatos, por sua vez, no texto, ele vai ceder, ele vai autorizar a retirada. E juntamente com Nicodemos, você crente sabe muito bem quem é Nicodemos. Juntamente com Nicodemos, os dois ali vão e eles começam a embalsamar o corpo de Cristo. Embalsamar o corpo de Jesus ali com mirra e aloés. João, ele fez questão de ressaltar que Nicodemos, ele não se apresentou com as mãos vazias, mas ele foi um homem que trouxe 35 quilos desses itens. Ele estava decidido a investir nesse embalsamento. E o que me chama a atenção para a gente poder começar e entrar no sermão dessa noite, irmãos, é como nós valorizamos mais os mortos do que os vivos. Como nós temos a tendência de valorizar mais as coisas que se perdem do que de fato as coisas que nós temos ao nosso lado.
como nós temos essa tendência de dar mais prestígio e valorizar as coisas que não estão em nossas mãos, do que todas aquelas que nós podemos apertar e apalpar. Sabe aquela famosa frase do sempre a grama do outro é melhor. Sempre as coisas que eu não tenho são melhores daquelas que eu tenho. Jesus foi um que viveu entre eles, viveu no tempo desses homens. A Bíblia diz que José, que morava em Arimateia, ele era um seguidor de Cristo, mas um seguidor escondido, um cara que seguia escondido. Nicodemos teve o seu tempo conversando com Jesus. Você sabe em João 3, aquela famosa conversa de Jesus e Nicodemos, aquele episódio épico, mas tudo isso não foi suficiente para Nicodemos largar a sua posição e seguir a Cristo. Eles viveram no tempo do Senhor, eles estavam ali, mas simplesmente quando Cristo morre, quando o Senhor ali se entrega àquela cruz, esses homens decidem fazer algo público, eles decidem fazer algo que eles não estavam dispostos a fazer enquanto Cristo estava ali vivo. Eles fizeram algo que eles não tinham coragem de fazer quando Cristo estava do lado deles. Eles decidiram fazer tudo isso somente com o corpo. Eles eram aqueles crentes que seguiam, confiavam em Jesus, mas era como se fossem agentes secretos. Talvez como alguns que aqui estão, que se pessoas do trabalho cruzassem aquela porta, diriam: você aqui? Não sabia que você vem na igreja. Nossa, você aqui? Não sabia que você é crente. Então eles eram homens que estavam ali como agentes secretos, mas a Bíblia diz que quando Jesus morre, quando Jesus é entregue, aqueles caras encontram uma coragem e uma ousadia para pedir o corpo de Cristo, fazer algo que antes, com Jesus em vida, eles não tinham coragem de assumir que eram seguidores. A partir do momento que Cristo se vai e morreu naquela cruz, eles decidem ter coragem e se decidem, em outras palavras, ali dizer a Pilatos: nós também acreditamos nesse homem. Esse homem, Jesus, de fato era o Filho de Deus. Nós cremos, nós somos discípulos, nós seguimos Ele. Não se importam mais com o que agora o Sinédrio vai achar, o que as pessoas vão pensar, mas queremos o corpo dele. Eles criam uma coragem para fazer algo que, quando Cristo estava do lado deles, eles não tiveram disposição de fazer. Quantas vezes, irmãos, a gente não tem coragem de fazer as coisas quando pessoas estão do nosso lado, e aí quando o tempo se vai, quando as coisas passam, a gente, sabe, aquele remorso. E eles diziam: somos discípulos, e mais, não somente com nossas palavras, mas estamos dispostos. Trouxemos aqui 35 quilos de mirra e aloé para embalsamar o corpo. Embalsamar o corpo de quem, pastor? Daquele que em vida eles não conseguiram dedicar tempo e recursos, mas agora em morte eles estavam fazendo tudo isso. A partir do sepultamento eles estavam decididos a fazer tudo isso. A partir do tempo que se foi, e aqui cabe, irmãos, uma breve reflexão. Como muitas vezes nós lidamos assim com a nossa vida. Quantas e quantas vezes, irmãos, nós gostamos de demonstrar amor a pessoas quando já é tarde demais. Nós gostamos de valorizar pessoas quando já não tem mais nada a ver. E a gente quer ser grato a pessoas quando tudo já se passou, quando tudo já aconteceu, quando a gente decide honrar a vida de alguém, mas não faz mais sentido nenhum, já passou o time, já passou a vez. E por que, base? Por que nós somos levados a fazer isso, irmão? Porque muitas vezes nos falta gratidão. Gratidão por tudo aquilo que está acontecendo hoje, nesse tempo. Sem nada acontecer, aquilo que já estamos vivendo, precisa estar um coração grato. Que nós não venhamos ser pessoas, homens, mulheres, que venham um dia se aprovar o Senhor, não estar vivendo o tempo que nós vivemos. Isso eu digo, irmão, ministerialmente, profissionalmente, familiarmente. Eu não sei como está a sua vida, mas que não seja um tempo de prova que você venha passar para você valorizar quão bom está hoje, quão favorável está hoje.
que não precise chegar esses tempos. Neste texto nós lemos que ninguém se importou de Nicodemos e João pegar lá 35 quilos desses itens, desses produtos para embalsamar ao Senhor. Ninguém se importou, ninguém achou ruim. Mas em João 12, quando Jesus ele é ungido em Betânia por Maria, que passa aquele perfume puro, aquele nardo puro em Jesus, você conhece bem, muitos se escandalizam. Muitos acham que isso poderia ter ajudado aos pobres, poderia ter feito com tudo isso algo relevante para a sua comunidade local, para a sua família. Quanto desperdício! Os pobres poderiam, mas engraçado que na morte ninguém reclamou, na morte ninguém se escandalizou. Nós não conseguimos fazer as coisas em vida, e parece que se torna algo natural quando a gente faz depois que o leite derramou, depois quando a comida caiu. Um outro exemplo na nossa leitura bíblica de ontem, Lucas 7. Jesus na casa de Simão, aquele fariseu, que enquanto ele estava trocando ideia com Jesus, chega uma mulher pecadora aos pés de Cristo e começa ali, quebra aquele vaso de alabastro e começa a ungir os pés do Senhor, lavar os pés de Jesus com aquele perfume caríssimo, e ali começa a enxugar os pés de Cristo com os cabelos. O povo tudo começa a olhar para aquilo e se escandalizar, falando: o que é isso? Será que ele não sabe quem é essa mulher? Será que se ele é um profeta, onde já se viu ele deixar ela tocar nele? O que ela está fazendo? Como assim? Olha a dificuldade, irmãos, que nós encontramos não somente naquela época, mas hoje, que eu tenho certeza que o Espírito Santo já trouxe diversas memórias ao seu coração, de como nós não conseguimos honrar e valorizar as coisas em vida. Não conseguimos valorizar as coisas enquanto é tempo. Talvez você é alguém que está aqui essa noite e o Senhor está te chamando a valorizar aquilo que você tem, a ser grato por aquilo que você tem. Talvez não é o melhor emprego, mas já é um emprego. Talvez tenha uma pessoa do seu lado clamando por um emprego. Talvez seu casamento não está na melhor fase, mas você está casado. Saibam que existem jovens, homens e mulheres que estão aguardando a sua esposa, o seu marido, e você já tem. Talvez os seus filhos tenham dado dor de cabeça, mas glória a Deus, pode ser que tenha uma irmã do seu lado que está tentando a gravidez há meses, há anos e não consegue ter um filho. Que nós possamos essa noite, irmãos, valorizar aquilo que Deus nos deu. Saiba, irmãos, que com certeza existem pessoas orando, clamando, para enfrentar problemas que você hoje tem questionado, você hoje tem reclamado. Que nós possamos agradecer, irmão, por aquilo que nós já recebemos, e não ficar somente reclamando, ou pior, esperar perder aquilo que nós já recebemos, para começar a valorizar o quão bom era. Não espere, irmão, acabar, para você começar a agradecer ao Senhor, a glorificar o nome do Senhor. Como eu disse, irmão, muita gente às vezes do seu lado tem orado para ter problemas como o que você tem às vezes pensado: eu vou desistir, eu vou jogar tudo para o alto, eu não aguento mais. E se você soubesse o problema desse irmão que está do seu lado, que possamos essa noite, irmãos, valorizar mais pessoas, igreja, valorizar mais as coisas, valorizar mais as oportunidades, valorizar tudo aquilo que o Senhor nos proporciona viver, valorizar tudo aquilo que o Senhor confiou e entregou em nossas mãos. Seja bom, seja ruim aos nossos olhos, seja grato por aquilo que você tem, por aquilo que o Senhor te deu. Eu não conheço, irmão, o cenário de todos aqui, eu não conheço a vida de todos aqui, mas às vezes ainda dá tempo, às vezes o caldo ainda não entornou, às vezes o leite ainda não escorreu. Quem sabe, irmãos, quem sabe hoje não é o Senhor dizendo: começa a valorizar antes de você perder, comece a ser grato antes de eu fazer você dar valor. Que não sejamos pessoas, igreja, que não sejamos pessoas que no final vão chegar e vão dizer: nossa, eu poderia ter amado mais, poxa, eu poderia ter perdoado mais, nossa, como eu poderia ter sido alguém mais grato, como eu poderia ter abraçado mais as pessoas.
Como eu poderia ter dedicado mais tempo ouvindo pessoas e não somente falando com pessoas? Como eu poderia ter servido mais? Que não venhamos ter esse tipo de sentimento em nosso coração no final, irmãos. Que não seja assim, que seja hoje, que seja nesse tempo, irmão. Deus está falando, base. Não espere passar. Não espere passar para você falar como eu amava. Não espere perder para você ter que falar, cara, me perdoa. Irmã, me perdoa. Não deixe chegar nesse ponto. Não espere as coisas acabarem para você falar, nossa, quão bom era. Nossa, aqueles problemas estava de boa perto do que eu estou vivendo hoje. E eu não era grato naquela época. E eu não era agradecido naquela época. Nossa, não espere, irmão, morrer para você falar, poderia ter me consertado. Poderia ter abraçado. Poderia ter feito diferente. Que não sejamos pessoas, irmãos, lembradas pelo que nós não fizemos e tudo se perdeu. Tentei, eu poderia, mas eu não fiz. Não, irmãos, mas que você seja alguém lembrado por alguém que é grato e intencional no tempo que você vive com o Senhor. Não façam as coisas depois que já se perdeu. Não faça as coisas para um agradecimento. E que noite, irmãos, que eu creio que nessa noite o Senhor está tirando, e até o final eu creio que você sairá daqui mais leve. Você que tem algum remorso na sua vida, um remorso no seu coração, uma dor, que caia por terra essa noite. Aquilo que passou você não consegue mudar, mas você consegue mudar o hoje. O hoje, com a sua posição de hoje, você consegue mudar aquilo que você vai colher amanhã. Que possamos ser, que possamos entregar, que possamos viver sem lamentações, irmãos, sem reservas, sem culpa, sem um ressentimento. Eu não sei quem é você, mas eu creio, irmãos, que o Senhor está falando em corações essa noite. Quanta coisa a gente está deixando passar. Quanta coisa a gente está valorizando mais o revés do que o bônus. Quanta coisa a gente está olhando com um olhar de pessimismo e não estamos sendo grato por aquilo que o Senhor já nos colocou, irmão. Que possamos reclamar menos e agradecer mais ao Senhor. Que possamos, sabe, criticar menos e se importar mais enquanto é tempo. Você sabe o seu tempo. Que você não espere perder para falar quão bom era. Nossa, quão legal era. Viva a bondade hoje, irmãos. A pior coisa na vida de alguém é alguém que vive com um remorso, com uma culpa. Pessoas que não amam em vida, pessoas que não fazem no tempo, mas que querem fazer aquilo no final, que não foram capazes de fazer uma vida toda. Uma vida toda, irmão. O cara nunca abraçou a mãe, nunca beijou a mãe. Aí no dia que a mãe morre, o cara gasta aquela fortuna com flores para querer compensar algo que ele não fez em vida. Que não deixemos, irmão, chegar nesse tempo. O cara grita, chora, que não sei viver sem a minha mãe, como eu te amo. Mas quando estava do lado da mãe, não abraçava, não beijava, não estava perto. É uma coisa louca, irmão, quantas pessoas que você conhece que é assim. Talvez você, alguém aqui em nosso meio, tem vivido assim. Não tem valorizado. Não valorize, irmão. Não valorize as suas dores mais do que aquilo que Deus já te deu. Que você possa, isso é a fé do crente. É apesar de todos os problemas e todas as diferenças que nós temos, porque somos homens e mulheres com muitas diferenças. Eu sou casado e minha mulher é uma bênção de Deus, mas mesmo assim dentro da minha casa existem diferenças. Os meus filhos saíram da minha esposa, mas fui eu que os fiz. E eu tenho diferenças com eles. E glória a Deus pelas diferenças, mas que possamos administrar isso. E não abandonar, irmãos. Que não venhamos perder o tempo
Que não venhamos esperar o fim para chorar, quando num presente a gente não está tendo a oportunidade de fazer diferente. A gente não está fazendo hoje a diferença. Não se lamente, o dia é hoje, irmão. O dia é hoje, igreja. A noite é hoje, irmãos. O dia de você abraçar quem precisa abraçar é hoje. Não vai ser no céu que você vai ficar abraçando. O dia de você perdoar é hoje. O dia de você beijar é hoje. O dia de você colar, dar um cheiro, de você servir. O dia de você acreditar em alguém é hoje. Não vai ser amanhã. Não vai ser depois que tudo se passar. Não queira fazer depois que as coisas passaram. Eu não sei porque eu estou fluindo tanto nesse primeiro ponto, irmão, mas não deixe as coisas passarem para você começar a dar valor. Não queira começar a valorizar depois que você perder. Não queira valorizar as coisas. Não queira elogiar depois que não tem mais clima. Não queira beijar depois que já não faz mais sentido nenhum. Já não dá mais certo. Não queira ter conversas difíceis quando tudo já se foi, já se passou, quando não tem mais ouvidos, não tem mais interesse. O dia é hoje, irmãos. O dia de abraçar é hoje. Não queira abraçar quando a outra pessoa não puder mais sentir o seu abraço, quando a outra pessoa não conseguir mais sentir o seu coração. A palavra é, irmão, não tenha remorso, mas que você saia daqui grato, disposto a fazer aquilo que você precisa fazer, irmão. Faça aquilo que precisa fazer. E aqui eu não quero saber se você está certo ou se você está errado. Só faça, irmãos. Você sabe aquilo que o Senhor tem te comissionado e te chamado a fazer. Mas às vezes o nosso orgulho, a nossa vaidade impede a gente de fazer as coisas. A gente estaciona, mas que você saia em nome de Jesus, encorajado essa noite a fazer o que precisa ser feito, irmão. Às vezes você pode me olhar e falar, pastor, mas e as críticas? E as dificuldades? De boa, irmão, aprenda a viver com elas. Aprenda a viver com elas, porque da mesma forma que um crente, ele não vive por elogios, que você também não pare pelas críticas. Não pare pelas diferenças das pessoas. Não fique correndo atrás de elogio, mas também não fique parando com qualquer um que vem ficar atrapalhando, desanimando, desmotivando. Aquela mulher que estava ali ungindo os pés de Cristo, ela não parou a partir do momento que todo mundo poderia ficar falando dela. Sabe aquela turminha do deixa disso ali, ficar falando, nossa, para que tudo isso? Para que está fazendo isso? Não tem necessidade. Não precisa ser assim, todo dia. Irmão, que nada nem ninguém, irmã, venha limitar sua gratidão e adoração ao Senhor. Que nada nem ninguém venha limitar a sua adoração ao Senhor, a sua vida com o Senhor. Seja alguém extravagante. O Wesley já falou aqui um pouco nesse final da adoração. Seja alguém extravagante na sua vida em adoração com o Senhor, irmão. Seja alguém disposto, entregue, tenha uma vida, igreja. É isso que o Senhor nos chama, a ter uma vida que glorifica o nome do Senhor, irmão, em todo tempo, em todo lugar, em toda hora e de toda maneira. Isso é o convite que o Senhor nos chama a fazer, irmão. Glorificar o nome dEle, com disposição, com o coração alegre. Todo dia vai estar bom, não vai estar bom, irmão, mas não nos movemos por aquilo que vemos, não nos movemos por aquilo que sentimos, nos movemos por aquilo que nós cremos no Senhor. Não deixe o remorso te parar, não deixe a dor te parar. Você já ouviu com certeza aquela expressão, antes tarde do que nunca, que você não seja lembrado por ela. Que você não seja alguém lembrado por ela, esteja pronto para viver o hoje, o agora. Esse é o tempo, irmão. Essa é a hora de fazer, igreja. Essa é a hora de pôr a mão na massa. Essa é a hora de acreditar. Talvez ninguém está acreditando, mas esse é o tempo. Esse é o tempo, irmão. Ontem o plano bíblico foi demais, irmão. Molhou.
plano bíblico foi demais. Teve a passagem de Jesus ali chegando em Naim. Vamos ler junto essa passagem, Lucas 7, versículo 11. Abre comigo sua Bíblia. Consegui pôr no telão? Lucas 7, versículo 11. Olha isso, irmão. Vou nem perguntar para quem está no plano bíblico para não constranger. Aleluia. Versículo 11. Consegue colocar na Almeida atualizada? Por favor, mano. Já está, né? Já está. Pouco depois, Jesus foi para uma cidade chamada Naim, e os discípulos e numerosa multidão iam com ele. Ao aproximar-se do portão da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: não chore. Imagine a cena antes da gente entrar no versículo 14. Imagina a cena, Jesus chegando na cidade, chegando ali, tendo uma carreata, o povo ali carregando ali o caixão, o filho único de uma mulher viúva. Imagina a tragédia, o coração que essa mulher estava. Jesus chega do lado dela, daquela dona, e fala: moça, não chora, calma. E aí o versículo 14 vai continuar dizendo, põe aí, chegando, Jesus tocou no caixão e os que estavam carregando pararam. Olha a loucura, os caras já carregando um caixão, mó peso. Eu imagino os caras ali pegando, Jesus apoia ali no caixão. É meio que os caras falando assim: ó, mano, tá pesado, você já tá apoiando aqui. Pois não. E aí Jesus diz: jovem, eu ordeno a você, levante-se. Imagina isso, igreja. Você consegue imaginar isso? A loucura que é? E não satisfeito, o melhor é agora no versículo 15. O que estava morto sentou-se e passou a falar, e Jesus o restituiu à sua mãe. Olha que coisa maravilhosa, irmão. Olha que coisa louca. Jesus aqui, ele nos mostra que tem que ser feito hoje aquilo que é para hoje acontecer. Não interessa como vai ser, se é hoje que precisa acontecer. Faça o que tem que ser feito. Ele fez o que precisava fazer ali em Naim, chegando naquela cidade, nesse cenário maluco. Não é para depois, eu não vou deixar para outro dia. Mas pastor, é loucura, irmãos. Evangelho de Cristo é uma loucura. Evangelho de Cristo é uma loucura em todo o tempo. Nós somos desafiados a viver a nossa fé e a razão entre um e outro, irmãos. Evangelho de Cristo é isso, e a pergunta é: você vai fazer? Ou você precisa de uma forcinha? Ou você é alguém que vai precisar de uma forcinha? Porque existem coisas que cabe a mim, cabe a você fazer, irmão. Nós iremos nos posicionar e fazer, porque o que precisa ser feito hoje, o que precisa fazer nesse tempo é para ser feito hoje, irmão. Não é para fazer amanhã, não é para pensar: como assim, pastor? Eu vou te explicar. Atos 1, vou parafrasear, mas se quiser colocar versículo 8, vai dizer que eles estavam reunidos e o Espírito iria descer sobre os discípulos. Eles estavam ali e eles seriam revestidos do poder. O Espírito do alto viria e eles ali iriam se tornar testemunhas. Mas o texto diz que eles seriam testemunhas, primeiro em Jerusalém, mas também em toda a Judéia, Samaria, e os confins da terra. Era isso que ia acontecer. Lendo o texto você vai ver que no capítulo 2, isso acontece em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8. No capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, você vai ver que vai descer o Pentecostes, o povo começa a falar em línguas, o reteté, o bicho pega, glória a Deus. No capítulo 2 ali, Pedro, já cheio do Espírito Santo, pregando, 3.000 são batizados. Capítulo 2 de Atos, o povo já estava cheio do Espírito Santo, já era Jerusalém, Judéia, Samaria e os confins da terra. No capítulo 3, eles continuam aonde? Em Jerusalém. No capítulo 4, eles continuam pregando em Jerusalém. Ninguém sai de Jerusalém. Capítulo 5, Jerusalém também. Chega o capítulo 3, ninguém se mexe, continuam em Jerusalém. Capítulo 7 de Atos dos Apóstolos, eles continuam, ninguém quer sair de Jerusalém. E a mensagem de Deus foi, tanto em Jerusalém, como na Judéia, Samaria. Mas eles queriam ficar em Jerusalém, por quê? Lugar confortável, lugar gostoso.
idioma fácil, próximo de tudo, os apóstolos estavam ali, tudo acontecendo, ninguém sai. A orientação de Deus era: vocês vão receber algo, como cada um de nós aqui recebemos. Já vou contextualizando para a gente ganhar tempo. E vocês têm que fazer algo. É em Judéia, Samaria, Jerusalém, até os confins da terra. Estavam cheios, receberam a orientação do Senhor. Aí chega o quê? O capítulo 8 de Atos. Capítulo 8 de Atos, você vai ver que inicia com o famoso Saulo, que ele vai ter o seu encontro com o Senhor, mas ele já começa sendo usado pelo Senhor no capítulo 8 de Atos. Vamos ler o versículo 1. Capítulo 8 de Atos, versículo 1 vai dizer: naquele mesmo dia, a igreja de Jerusalém começou a sofrer uma grande perseguição, e todos os cristãos, menos os apóstolos, foram espalhados para a região da Judéia e Samaria. Ou seja, irmãos, aqui é Deus mandando um recado, sendo bem claro: essa perseguição está chegando, porque é meio que eu dizendo: e aí, rapaziada, vocês vão fazer ou não vão? Vocês vão sair ou não vão? Se piquem daí, façam o que precisa ser feito, esse é o tempo de fazer. Vocês já receberam o que precisam receber, vocês já foram chamados, o porquê não estão fazendo? Então chega uma perseguição. Eu falei para ser Jerusalém, vocês receberam em Jerusalém, mas eu falei também em Judéia, Samaria, os confins da terra. Estão esperando o quê? Era Deus falando para o povo de Israel: vocês estão esperando o quê que vocês não saíram ainda? Ei, base, se Ele disse que você deve ir, irmão, só vai, irmão. Se Ele disse que você tem que fazer, irmão, só faz. Se Ele te chamou para algo, se Ele te colocou em algo, só viva isso para a glória do nome dEle e exerça da melhor forma, irmão. Mas faça o que precisa fazer, execute o que precisa ser feito. Talvez você é alguém que, ouvindo umas passagens dessa, você não consegue entender, mas aqui mostra a soberania de Deus e nos deixa claro um grande princípio, irmão. Não existe, tá, esse versículo, mas o princípio ele é muito verdadeiro, irmão. Quando Deus quer, irmão, Ele quer. E aí, se não acontece no amor, irmão, acontece doendo. Vai acontecer doendo. Às vezes você pode falar e olhar e falar: misericórdia, pastor, está amarrado. Oxe, irmão, o povo estava de boa. Estava todo mundo de boa em Jerusalém, cheio do Espírito Santo, pregando em Jerusalém. Do nada, né? Chega uma perseguição e eles vão para onde? Para Judéia e Samaria, que era para lá, que era para ir. Não precisava haver uma perseguição, irmão. Só que se não se mexe, é Deus dando uma forcinha, é Deus ajustando as coisas. O povo não se coça, o povo não faz as coisas, e aí Deus tem que mandar uma perseguição, uma prova, uma luta. Parece que para chacoalhar, parece que para acordar. Às vezes você pode olhar para mim e falar: para, pastor, é coincidência, o meu Jesus não faz isso, o meu Deus não faz isso. Ah, irmão, e como é que foi com Jonas? Como é que foi, irmão? Como que foi com Jonas, irmão? Jonas, você vai para Nínive. Não, eu vou para Tarsis. Não, Jonas, você não está entendendo. Você vai para Nínive, você vai pelas vias normais, ou já tem um peixe no esquema que vai engolir, vai te cuspir lá, você vai para Nínive. O que tem que ser feito, vai ser feito. Você vai pelo amor de boa, você vai pegar aí o busão, você vai pegar o que tem que fazer, não sei como é que você vai, mas você vai ir ou vai ser do meu jeito? Porque acontecer vai. As coisas vão acontecer, irmão. Querendo ou não querendo, Jonas, você vai. Me ajuda a pregar, irmão. Fala para esse crente aí do seu lado: para de correr e me ajuda, vai. Fala para ele. Fala, irmão. E entende, irmão, aqueles marinheiros, e escute isso, aqueles marinheiros perderam muito com essa irresponsabilidade de Jonas. Lá no canal deve ter uma pregação, uma exposição que eu fiz de Jonas, irmão. Porque aquele que está fugindo do propósito, aquele que está fugindo do chamado, aquele que está fugindo do Senhor, faz as pessoas à sua volta sofrer, chorar, ter perdas, irmãos. Aqueles marinheiros não tinha nada a ver, irmão, não tinha que ter prejuízo nenhum naquele barco. Só que tinha um cara que não estava fazendo o que devia ser feito, irmão. Tinha um cara que estava correndo, e o prejuízo foi da galera do barco. O povo de Israel, eles não pregaram do jeito que o Senhor estava dizendo, irmão. E a perseguição veio para eles se mexerem.
para eles começarem a chegar onde o Senhor falou que tinha que chegar. Espera aí que eu vou colocar aqui, que agora eles vão dispersar tudo, porque eu sei que são medrosos, vai todo mundo correr, e é isso que precisa espalhar. Você já parou para pensar agora, irmão, o quanto o corpo de Cristo não está perdendo por conta desse seu mimimi, essas suas frescuras, quando você fica correndo daquilo que você tem que fazer, quando você fica fugindo daquilo que Deus te chamou, quando você deixa de se portar assim como eu falei semana passada, quanto o corpo de Cristo não está perdendo. Eu vou repetir, irmão, o que eu já falei nesse sermão: o dia de fazer é hoje, o dia de abraçar a igreja é hoje, o dia, irmão, de você perdoar alguém é hoje, irmão, o dia de você servir e acreditar novamente em pessoas é hoje, não é amanhã, é hoje, irmão. Aquele que tem ouvido, ouça. E o povo tudo disperso. Versículo 1, no capítulo 8, certo? Aí olha o versículo 4 desse capítulo 8. Versículo 4 do capítulo 8 de Atos vai dizer: enquanto isso, os que foram dispersos iam por toda a parte pregando a palavra. Filipe foi a Samaria e anunciava a Cristo ao povo dali. As multidões unânimes davam atenção às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e dizendo os sinais que ele fazia. Os espíritos imundos gritavam em alta voz, saíam de muitos que estavam possuídos por eles, e muitos paralíticos e coxos eram curados. Eis que houve grande alegria naquela cidade. O reino de Deus chegou, irmão. O reino de Deus chegou, irmão. Precisou haver tudo isso. Às vezes você pode olhar, pastor, mas por que você quis dizer isso? Porque aquele povo de antes é igualzinho a gente hoje, base. Nós somos igualzinho, como, pastor? Só funciona, parece que no tranco, irmão. Parece que a gente só consegue se movimentar quando a gente está embaixo de pressão. Só quando o calo começa a apertar, parece que a gente se mexe, se coça. Quantos e quantos pode compartilhar um testemunho? O cara não ia, não estudava, não fazia, mas quando ele perde o emprego, está desempregado, no veneno, aí ele começa a fazer tudo. Mas por que não fez antes, para não ficar na correria toda? Mas parece que a gente só funciona no tranco, irmão. Só no tranco. Por que esperar, igreja? Por que esperar? Por que pagar um preço de um processo tão doloroso? Um processo que fere tanto, se você já tem uma direção, se você já tem uma palavra? O povo era simples, receberam poder tão cheio, Pentecoste desceu, reteté, agora vai, faz o que precisa fazer, não precisa ter perseguição. Jonas, é simples, só chega lá em Nínive, vai dar tudo certo, mano, eu estou com você, o povo vai se arrepender, glória a Deus, aleluia. Para que passar todo esse veneno? E agora você, irmão, por que passar tanto problema igual você tem passado? Por quê? Se você já tem uma palavra, já sabe o que Deus te chamou, irmão, para fazer, por que enfrentar um processo que nos fere tanto, irmão? Processo é algo, só é bonito a palavra, irmão, mas é doído viver, irmão, dia após dia, irmão. Às vezes alguém que me escuta, às vezes você é novo aqui, sabe, você está, nossa, pastor mostrou um Deus que fere, né? Meu Deus não é assim, meu Deus não fere, meu Deus me respeita, irmão. Deus prefere te ferir do que te perder, irmão. Deus prefere te ferir do que te perder. Então às vezes, se para você acordar vai ter que colocar um dedo na tomada e você vai tomar um 220, é um 220, irmão. Mas saiba que às vezes não era necessário esse 220. Entenda, irmão, escolhido não tem escolha, irmão. Faça aquilo que Deus te chamou para fazer, com excelência, com prazer, com gosto, com vontade. Faça o que precisa ser feito, base. E o título desse sermão é: não deixe para depois. Que nós não venhamos deixar as coisas para depois. Uma noite como essa, um sermão como esse, irmão, já quebra totalmente essa falácia da galerinha do relativismo, sabe? E eu creio que aqui não, irmão, que aqui não acredito que... Enfim, aqueles que têm no coração, Jesus me respeita,
Jesus me ama, Jesus ele me entende assim, do jeito que eu sou, Ele entende o meu coração. Jesus, Ele me fez assim, e Ele me aceita assim. Esquece isso, irmão. Esquece isso, que isso não é verdade, irmão. Se isso fosse verdade, Jesus não precisava ter passado por aquela cruz, irmão. Se Jesus fosse para te aceitar do jeito que você é, não é, irmão. Sabe o que Jesus quer que você faça, irmão? Que você morra e você nasça de novo, irmão. Porque só herdarão o reino dos céus aqueles que nasceram de novo, irmão. Não é aqueles que Ele me entende, Ele gosta de mim. Não, irmão. Jesus, Ele quer que você morra. Porque é somente quando você morrer que você vai nascer de novo, uma nova criatura, com um novo pensamento, com uma nova cultura, irmão. Então para com esse negócio, irmão. E aqui eu não estou falando para a igreja, que eu sei que não tem ninguém aqui, mas para a câmera. Para com esse negócio de achar que Deus te recebe como você está, e é assim mesmo, irmão. Jesus recebe a gente como a gente está, mas Ele não deixa a gente continuar como a gente era, e Ele não nos aceita de qualquer forma, irmão. Não é de qualquer forma, igreja. Não é de qualquer forma. Do lado de dentro do reino dos céus, irmãos, é somente para aqueles que nasceram de novo. Não é para aqueles que acham, não é para aqueles que Ele vai me entender. Não, Ele não vai te entender, irmão. Ele não vai te entender. Se Ele quisesse te entender, Ele não, se fosse só por entender, Ele não precisava ter passado pela cruz, irmão. Ele te convida a morrer todos os dias, para a sua vontade, para o seu orgulho, para a sua vaidade, para os seus achismos, para os seus pecados, para os seus prazeres. É renunciar. Da mesma forma que Ele, sendo um Deus todo-poderoso, renunciou toda a sua glória e se esvaziou na criatura humana, passou pelo que passou. Não é para te aceitar do jeito que você é, irmão. Não é. Não vamos flertar, irmãos, com umas coisas dessas. Esquece esse negócio. Eu vejo muita gente hoje, irmão, que acha que Jesus é amiguinho, irmão. Aquele cara que aceita os, sabe? Um passapano, que aceita todas as negligências, aceita todas as limitações. Não, mas Deus conhece o meu coração, Deus sabe, irmão. Jesus é Deus, irmão. Jesus é Senhor e Salvador. Para com isso, Ele não é seus amiguinhos passapano, irmão. Ele não é um psicólogo. Não, eu entendo, deixa eu ver aqui. Não, irmão. Não é isso, igreja. Não é isso, irmão. Sabe, irmãos, um dia me falaram assim: mano, você já viu que a igreja, nossa igreja tem crescido muito, e glória a Deus por isso. Mas muita gente passa por nós. Muita gente visita a igreja. A gente tem um índice muito alto de pessoas que visitam a igreja. E consequentemente, claro, não são todos que ficam. E, irmãos, uma verdade é dita: a nossa igreja é uma igreja que passa muita responsabilidade. Cada um que está aqui sentado hoje, eu tenho uma responsabilidade daquilo que eu estou pregando para vocês, mas cada um aqui tem uma responsabilidade por aquilo que está ouvindo. Porque diante de Deus, naquele grande dia, não poderão falar: eu não sabia, Ele não me falou. Então a nossa igreja acaba se tornando algo perigoso para esse tempo. Porque antes não conhecer do que conhecer e viver na palhaçada. Então, irmãos, eu tenho isso no meu coração, desde quando plantamos essa igreja, irmãos. Glória a Deus que a igreja está crescendo, mas nunca no meu coração teve uma igreja cheia, mas sim de pessoas que morreram para si mesmo e vivem para Cristo, irmão. E uma pregação como essa não é uma pregação confortável para você sair da sua casa. Se você não ama Jesus, se você não deseja o Senhor, isso não é uma pregação confortável para você deixar de estar lá na sua casa de boa, num domingão. Então é por isso que não vai ser uma igreja para todos, mas o reino de Deus não é para todos também, irmão. Não é para todos. Então que essa verdade, você entenda a responsabilidade que você tem. E isso agora eu falo para a igreja base, para os irmãos da igreja. Irmão, cada um sabe o que tem vivido, mas é perigoso você continuar em nosso meio, se você, dia após dia, tem vivido na palhaçada, irmão. É perigoso, irmão. Aqui, igreja é um lugar de homens e mulheres arrependidos, que desejam mudar. Aqui não é um lugar que alguém vai aliviar o seu ego. Aqui não é um lugar que as pessoas vão ficar falando que está tudo bem, irmão, porque o que adianta achar que está tudo bem hoje e viver uma eternidade da verdade, irmão? Que possamos entender a responsabilidade que temos quando ouvimos
um sermão como esse, os irmãos da igreja que vivem aqui, e sabem a responsabilidade que temos, irmãos, porque não vai ter, eu não sabia, não vai ter, ele sabe do meu coração, não, irmão, não tem, eu sabe do coração. Ele disse, se alguém quer vir após mim, Mateus 16, 24, negue a si mesmo, o que está no seu coração, nega isso, nega a si mesmo, toma a sua cruz, segura o seu rojão, segura, mas está difícil, Senhor, é por isso que eu caio. Não é isso que ele disse. Senhor, está complicado, Deus, eu preciso dar uma desparecida, eu preciso relaxar, eu vou me entregar para o pecado. Não é isso que ele diz. Tome a sua cruz, segure esse fardo, resista, olhe para mim e me siga. Muitas vezes, irmãos, esse evangelho diluído de hoje nos faz cair achando que ele conhece. Eu não faço isso, Weslão, sabe por quê? Mas Deus conhece meu coração, mano, então tá de boa. Vai dar ruim, irmão, vai dar ruim, irmão, vai dar ruim, irmão. Cuidado, igreja, cuidado. Para a gente encerrar, entenda que aquela igreja, ela começa vivendo em desobediência de Atos 1. Não pregando como Deus havia chamado eles. E às vezes você pode me olhar e dizer a mesma coisa. Você pode dizer, pastor, mas é isso. Eu não recebi esse dom da pregação. Muitos não receberam o dom da pregação. Nem todos receberam esse dom. Mas aí eu te pergunto, irmão, quem falou para você que pregar é dom? Quem falou, irmão, me diz um versículo na Bíblia que diz que pregar é dom, ser mestre é dom, ser pastor é dom, evangelista é dom, profetizar é dom, pregar, irmão, é mandamento. Mateus 28, 19, é ordem, portanto, ide e pregai o evangelho a toda criatura, em todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, irmão. Pregação é ordem, igreja. Anuncie, irmão, anuncie que o homem é caído, que o homem está afundado em seus pecados, mas existe um Salvador que se chama Jesus Cristo, nosso Redentor, irmão. Para isso não precisa ter um dom, precisa ter uma convicção que você foi encontrado, e aquele que foi encontrado, irmão, ele não sabe fazer outra coisa do que derramar esse amor para que outras pessoas sejam encontradas também. Não fale, eu não sei pregar, irmão. Não, irmão, pregue sem desculpas, igreja. Pregue sem desculpas, pregue sem medo, pregue com coragem. E eu creio que essa noite o Senhor está despertando em nosso meio, irmãos, pregadores e pregadoras essa noite. Efésios 5,14 diz, desperta, ó tu que dormes. Que venhamos despertar essa noite, irmãos. Que você venha despertar e começar a fazer aquilo que você precisa fazer. E aqui eu não estou falando, não, o microfone, irmão, não é para todo mundo. Mas existe um microfone lá no seu trabalho, existe um microfone lá na tua família, irmão. Existe um lugar que precisa que o evangelho seja anunciado, seja vivido. Existe um microfone na escola, na faculdade, irmão, na rua. Que você faça aquilo que você foi chamado para fazer. Saiba que uma noite como essa, igreja, muitos tentaram vir aqui essa noite, mas não vieram. Muitos gostariam de entrar por aquela porta, mas eles não entraram. Você precisava estar aqui, irmã. Você precisava estar aqui, irmão. Foi para uma noite como essa que o Senhor te trouxe, porque existe algo que precisa ser feito, irmão, pela fé. Eu creio que começa hoje na sua vida, irmão. Começa hoje, que você saia daqui alguém mais responsável, alguém mais lúcido, menos emocionado, mais consciente, alguém disposto a viver o que o Senhor chama você para viver. Você não foi encontrado, se você tem essa convicção no seu coração, eu fui encontrado pelo Senhor, eu estarei com Cristo, Maranata, a hora vem. Se você tem essa convicção, saiba, irmão, Ele não te encontrou para parar em você. Você precisa agora ser um instrumento para encontrar pessoas. A obra não para em você. Saiba aquilo que você precisa fazer. Faça aquilo que o Senhor te chama para fazer. Hoje é uma noite que o Senhor separa a igreja, separa os homens dos meninos.
Hoje é uma noite que o Senhor está aqui, sabe, dizendo assim: ou você se comporta como alguém que está conectado ao corpo, ou você assume logo que você não faz parte do corpo. É uma noite de responsabilidade. É uma noite de responsabilidade, porque o corpo do Senhor, irmão, a igreja é um corpo vivo, que se movimenta, que é ativo, é um corpo que se envolve, é um corpo que trabalha, que participa, que coopera, que suja suas mãos. Esse é o corpo. Não é um lugar aonde a gente dá um check de domingo. Não é um lugar aonde a gente faz um store. Não é esse o corpo de Cristo, irmão. Que você viva esse corpo vivo em todo o tempo. Não somente nessas 4 paredes, aqui num domingão, ou na quinta-feira, por 2 horas, não, irmão, mas que seja em todo lugar, a toda hora, que você venha glorificar o nome do Senhor com tudo aquilo que você come, com tudo aquilo que você bebe, com tudo aquilo que você faz, que a sua vida glorifique, igreja, o nome do Senhor, que possamos ter essa vida em nome de Jesus, sem remorso, sem querendo fazer depois que passou. O dia é hoje, irmão. A noite é essa. Não faz igual você faz o regime. Segunda eu começo. Não, começo do mês eu começo. Não, irmão, o evangelho é para hoje. É para o agora, não é para pensar. É para se decidir, irmão. O evangelho não é uma palavra que você vai para casa. Não, firmeza, vou ver qual é que é, se eu vou sentir. Não, não é para sentir não, é para decidir, irmão. Claro, tudo isso que foi falado, assim como o povo de Beré em Atos, mastiga lá na sua casa, irmão. Esse culto está sendo gravado, assista ele 10 vezes, irmão. Mas se de fato você encontrou ele na verdade do evangelho, não é para você ficar, vou ver quando eu vou começar. O dia é hoje, a hora é agora, igreja, é agora, irmãos, é agora, esse é o tempo, e nós vamos adorar ao Senhor. Eu quero que você fique de pé, enquanto todo mundo se prepara. Eu creio, irmãos, e eu creio, base, estamos encerrando, eu creio que uma noite como essa, é uma noite como essa que o Senhor nos trouxe, como igreja, para que a gente viesse valorizar mais tudo aquilo que o Senhor tem nos dado. Que possamos valorizar mais tudo aquilo que o Senhor tem nos dado, Pai. Que não precisemos perder nada, ou melhor, que não venhamos perder mais, para poder reconhecer tudo aquilo que Ele já entregou em nossas mãos. Que não venhamos sofrer mais, chorar mais, para começar a ser grato por tudo aquilo que Ele já tem feito. Eu creio, base, em uma noite onde homens e mulheres sairão de uma posição de vítima, de uma posição de desculpa, e assumem o protagonismo desse seu chamado, assumem responsabilidades essa noite, para fazer aquilo que precisa ser feito. Quantos e quantos homens de oração estão em nosso meio, quantas mulheres de oração, quantos chamados, quantos propósitos estão enterrados, e essa noite o Senhor está falando: ei, base, é hoje, é essa noite. Eu creio em uma noite de encontros com o Senhor, irmão, onde nos encontramos com Ele, e uma igreja que se encontra, um povo que se encontra com Ele, irmão, coisas começam a acontecer. Saibam que ninguém que se encontrou com Cristo teve a vida da mesma forma. O cenário precisa mudar, histórias precisam mudar, milagres precisam acontecer, irmãos. As bênçãos começam a ser derramadas, igreja. Que em nome de Jesus, irmão, eu não sei como você chegou aqui, mas eu quero que você se entregue diante dessa última adoração que nós teremos, irmãos. Sem reservas, sem vergonha, sem receio. Só faça aquilo que o Senhor te chamou para fazer essa noite. Adorar o Senhor, o teu Deus, de todo o teu coração, em espírito e em verdade. Adore ao Senhor, irmãos. Adorador. Aleluia. Tudo que eu sou, adorador. Assim Deus me formou. E quem poderá calar a voz de um coração? Se eu subir aos céus, eu sei que lá está
Jesus.